boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo na Rádio Mundial, levando para você a melhor programação sobre temas espiritualistas. Bacana, né? E você vai me encontrar agora, me ver ao vivo, aqui no Facebook. Basta você escrever no Facebook Rádio Mundial, você vai me ver ao vivo. Aliás, você que está em todo o Brasil, em outros países também, acompanhe a programação, que aqui sempre é tudo muito bom, é o que há de melhor nos assuntos espiritualistas, tá? E como eu tenho feito todo domingo, que isso agora, assim, acho que vai virar um padrão, as pessoas me enviam as perguntas, eu seleciono, não digo que são as melhores, são os temas que mais que repetem, eu trago para o programa e a gente vai trocando uma ideia. E isso é bom porque também, vendo e ouvindo meu programa, você consegue exercitar a sua espiritualidade em casa. É uma forma de você estar tendo aí mini palestras de 30 minutos ou de 1 hora, dependendo do apresentador ou da apresentadora. Você passa a conhecer todos os assuntos aí na sua casa, tá bom? Vamos começar com a primeira pergunta que fizeram para mim, foi sobre anjos. Aliás, as pessoas falam assim, Mônica, você devia falar mais sobre anjos. Com o passar do tempo, devagarzinho eu vou falando, porque assim, o assunto é muito vasto. Que nem eu completei 10 anos como professora, 10 anos não, imagina, 30 anos como professora de angelologia, dia 10 de junho, completou 30 anos que eu dou aula sobre anjos, né? Só que eu acho assim, como eu trafeguei por outras religiões, como eu aprendi um pouquinho de cada coisa, e as pessoas me perguntam sobre tudo, também é legal expor, além do tema anjos, os outros assuntos, né? Mas uma pessoa perguntou assim para mim, Mônica, o que são os anjos caídos? Eles existiram? Isso aconteceu? O que aconteceu? Houve uma rebelião, né? Alguns anjos, eles se negaram a obedecer a Deus. Estuda-se, disse também que eles sentiram inveja de Deus pelo poder, e também eles não gostaram muito quando Deus fez o primeiro homem à sua semelhança, que foi Adão. Eles se rebelaram e eles caíram, né? Por isso que eles chamam anjos caídos. Eles caíram, vieram aqui para a Terra, e por isso que eles têm esse nome, né? O principal deles, desses anjos caídos, se chama Lúcifer. Há quem diga também que Satanás, como sendo ele então adversário de Deus, ele também seria um anjo caído. Alguns dizem que, claro, que isso não passa de uma lenda, é uma lenda rabínica, isso trafegou também por outras religiões. A gente tem, por exemplo, no protestantismo, a gente tem no catolicismo, essa ideia do anjo caído, tanto que a primeira estrela matutina, toda vez que você vê, quando você acorda, você vê a primeira estrelinha no céu, que é Vênus, na verdade a gente fala na angelologia, no estudo dos anjos, que é a menção a Lúcifer, né? Que ele estaria colocando em prova todos os seres humanos para eles não errarem e não caírem em tentação. Então, a palavra anjo significa recadeiro ou mensageiro, eles estão presentes praticamente em todas as religiões, né? A função deles é exercer o quê? Te proteger, te guardar, te orientar e te ajudar. Ou seja, não há um lugar no mundo, não há lugar que o teu anjo não chega e recebe a tua informação, o teu pedido. Então, você vai fazer a sua oração, segundo o estudo dos anjos cabalísticos, durante 20 minutos, que é o horário do teu anjo, ele sairia do plano astral, ele entraria próximo ao seu campo energético, o campo astral, o seu corpo astral, ele retiraria as informações, o que você precisa de ajuda, ele leva para outro plano e começa a praticar o exercício para poder te ajudar. Por isso que a gente tem que saber pedir ao anjo também. Eu falei isso até no programa do Rony Von. Falei, as pessoas, elas desgastam os pedidos aos anjos, pedindo até para encontrar uma vaga no estacionamento. Você tem que, sabe, vai com calma. Eu tenho tanto cuidado, tanto carinho quando eu vou pedir para o meu anjo alguma coisa, que eu penso muito antes de fazer, é como se fosse gastar os meus 3 pedidos do gênio. Que, aliás, a palavra anjo também tem uma derivação, um significado também próximo ao gênio. Ou seja, quando você usa a sua inteligência e você faz os pedidos de forma inteligente, também você está com Deus. Porque Deus é inteligência pura, absolutamente divina e perfeita. Os anjos são extensões de Deus, né? E nós, seres humanos, somos protegidos de Deus e dos anjos. O Salmo 91, para leitura, para você acionar o teu anjo da guarda, é um dos salmos mais fortes, porque eu tenho 9 mais 1, eu tenho 10. 10 é Iod, que é a letra cabalística para Deus.
Então você tem nesse desdobramento do 9:1, ou Salmo 90 ou Salmo 91, sendo estes aí o salmo, vamos dizer assim, o mais forte para você absorver, retirar, energizar através do seu anjo guardião. Então, o que acontece? Ou existe uma tendência, uma vertente que diz que existiriam, existem, ou aconteceu dos anjos caírem, saírem do céu. Eles acabaram tendo uma intimidade com algumas mulheres, e aí nós tivemos a primeira criação dos gigantes, que são os Néfilins, né? Ou outra vertente diz que nós somos os filhos desses anjos caídos junto às primeiras pessoas que estavam povoando a terra. Essa vertente. Uma outra vertente diz o seguinte, que Deus ele não é 100% bom. Ele é 99% bom e 1% muito ruim. Então o estudo da teologia diz isso. Ou você acredita que Deus ele é bom, perfeito e absolutamente 100% bom e perfeito, ou você tem a margem de entender que Deus é 99% bom e 1% ruim. Por isso que os estudiosos, o que eles falam? Quando você tem, por exemplo, o genocídio que teve, a questão dos judeus, os 6 milhões de judeus que morreram, enfim, na Europa, que foram dizimados, seria a amostra da face de Deus no aspecto negativo. Inclusive, isso é tratado em muitos livros, né? Então, ou você entende que Deus tem uma parcela que é ruim, e ele teria deixado que isso acontecesse. Outros dizem, inclusive, que o dilúvio, que Deus é um pouquinho até melindrado, né? Ele cria Adão e Eva, começa a povoar, e os homens começam a povoar. De repente, Deus melindrado, um pouquinho chateado com tudo que está acontecendo, manda o dilúvio, mata todo mundo para começar tudo de novo. Então, ele teria uma parcela negativa. E outros acreditam, ou entendem, ou respeitam como lendas rabínicas, que existem os anjos caídos, certo? Outra pergunta. Uma moça ela fez uma consulta comigo na quinta-feira e ela falou assim, Mônica, minha mãe está com câncer no pâncreas, já tem 3 anos. E a gente está passando por muito sofrimento e uma doença cruel. E eu lembrei também, né, quem desencarnou com essa doença foi o Patrick Swayze, né? Ele estava com câncer no pâncreas, mas assim, o dele acho que levou, se eu não me engano, entre 8 a 10 anos. Mesmo assim, ele foi trabalhando, ele foi fazendo as séries, né, nos Estados Unidos, e essa mãe dessa minha cliente, dessa minha consulente, está com câncer, só que ela falou assim, Mônica, ela não sabe. A gente acredita até a sobrevida dela se deve ao fato dela não saber sobre esse câncer. E ela falou assim, Mônica, tem 3 anos que a gente fica muito ansioso, a gente está sofrendo muito, isso é castigo, o que acontece? A gente não pode, gente, também ver tudo como uma forma de castigo de Deus ou algumas falhas. Se bem que para o Chico Xavier, por exemplo, ele diz que os problemas de saúde, eles servem para depurar o nosso espírito para a gente depois fazer a nossa partida no tempo certo. É muito delicado. Eu lembro que eu tive um problema gravíssimo de tireoide em 2003, eu fiquei em tratamento 5 anos. Isso, inclusive, foi gravíssimo, né? Os meus olhos projetaram para fora, eu não conseguia mal fechar os olhos. Eu tive um problema deu tumor, né? Super grave, afetou um pouquinho o coração, eu fiquei em tratamento. Foram 5 anos muito delicados. Inclusive, eu tenho vitiligo por conta disso, que eu amo meu vitiligo. Para mim, assim, é uma forma, é a minha marca, é o meu, como é que eu falo? Não é ferida, é a minha bandeira para dizer que eu venci. E foram 5 anos muito difíceis, ou seja, mesmo eu que estudo os anjos, enfim, ou você que faz parte de uma religião, que é umbandista, ou está no candomblé, ou evangélico, ou católico, fala, Mônica, por que acontecem problemas de saúde? Mas a gente tem que entender também que muitos dos problemas e os processos de saúde são derivados de uma questão genética. Às vezes a gente tem aí mutações que nós assim não compreendemos, que os médicos estão teimando em tentar entender o que está acontecendo. Isso acontece, nem tudo acontece o problema de saúde, porque eu fui ruim, ou você foi ruim, ou no caso dessa minha amiga que tem uma mãe que é um amorzinho, ela só fez o bem para todo mundo, como você, se você está com algum problema com câncer agora, você deve estar se perguntando, por que eu, Mônica? O que eu fiz para Deus? Você não fez nada, meu amor. Acontece com todo mundo. Muito provavelmente, muito fatalmente, nós vamos ter uma grande parcela da humanidade
com problemas relacionados ao câncer. O que a gente tem que entender e orar e pedir para Deus e não perder a fé, para que você tenha uma sobrevida e você fazendo os tratamentos, você vai resgatar a sua saúde de novo. E uma outra pessoa também me perguntou, Mônica, e o câncer de mama? Por que eu também tive um câncer de mama? Eu volto a falar, não se sinta achando que você fez algum mal a alguém ou que isso foi alguma magia que fizeram contra você. É um problema que você vai superar, você vai conseguir vencer. E aí eu queria aproveitar que eu lembrei também me veio quando ela falou isso, porque em algumas elas, felizmente ou infelizmente, né? Eu acho que tudo tem também um porquê, até para entender a beleza do problema. Ela amputou um dos seios, né? E me veio a ideia, a lembrança das Amazonas, das Valquírias, essas mulheres guerreiras que estão aí nas lendas nórdicas, né? Que elas são tremendas guerreiras e elas vêm com a espada para defender a sua cria. Inclusive, elas teriam a predisposição para terem filhas, mulheres, e guerrear e defender todo o plano onde elas vivem. É muito parecido com a mulher, que ela acaba, às vezes, retirando uma mama, que as Amazonas também retiravam para poder manusear o arco e flecha. Pensa que você é uma guerreira também. Para mim, quando uma pessoa diz que teve um problema na mama, que teve que fazer uma amputação, teve que tirar, eu automaticamente me lembro dessas guerreiras. Isso também me dá uma disposição a entender que até em vida passada você foi uma guerreirona. E é por isso que você volta com esse fator que acompanha na tua aura, a guerreira que você foi em outra vida, você está sendo uma tremenda guerreira nessa vida também. Filha, tudo passa, como dizia Chico Xavier. Aliás, na parede onde o Chico Xavier dormia, tinha uma plaquinha, né, que ele colocou, tudo passa, e passa. As piores tormentas que você pode estar passando agora, vai passar. E também, como o Chico dizia, né, mesmo as coisas boas também um dia passa. Então a gente tem esses altos e baixos, é assim mesmo. Acontece com todo mundo, a gente só não pode perder a fé e acreditar que Deus está com você e os anjos da guarda e o teu anjo guardião está te protegendo, te guiando, te mantendo, e você vai conseguir obter a tua cura para você também purgar e depurar mais o seu espírito e continuar ensinando as pessoas. Quando eu tive um problema em 2003, você pensa que eu não fiquei angustiada, que eu fiquei preocupada? Me deram um diagnóstico terrível. Eu tinha meu filho, ele tinha 10, 11 anos, era pequeno. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou cuidar do meu filho? Claro que você deve estar pensando a mesma coisa. Como é que eu vou fazer, Mônica? Mas lembra da frase do Chico Xavier? Tudo passa. Tá bom? Nossa, com esse assunto é meio delicado, né? Mas a gente tem que falar nele porque muitas pessoas estão com problema com câncer e eu tenho certeza que todos vão sair vitoriosos, tá bom? Então, só fazendo um comentário aqui, ó, eu até escrevi, a pessoa que faz a amputação de uma mama ou que tem um problema que ela tem que retirar a mama toda, as duas mamas, é um aspecto interessante do feminismo e do não feminismo, onde o companheiro dela, ou o namorado, ou ela mesma, tem que se aceitar do jeito que ela é. E é isso aí. Força para todo mundo, para as guerreiras que estão passando por isso, tá bom? Uma outra pessoa perguntou assim para mim, Mônica, o que acontece quando uma única pessoa sobrevive a um acidente aéreo, um acidente de carro, e ela é a única que sobreviveu do acidente? Segundo o Espiritismo, quem sobrevive de um acidente, quem tem a sobrevida frente a um acidente onde as outras pessoas, inclusive que estavam no carro, acabaram falecendo, segundo Allan Kardec, indica que aquele momento não era o teu momento para morrer. Simples assim. Inclusive, ele usa até esse termo, simples assim. Então, era para você continuar e não chegou o teu momento. Assim como eu lembro de uma história em 2007, se eu não me engano, o avião que estava indo do Rio de Janeiro para a França, se eu não me engano, que teve aquele acidente aéreo, são 10 anos que aconteceu esse acidente, uma mulher sobreviveu, mas aí ela foi para a França, chegando lá perto da casa dela, ela pega o carro, ela bate o carro e morre. Não tem jeito. Quando chega a nossa hora, o nosso espírito, né? Porque a gente tem o alma mundi, eu tenho uma conexão com o meu espírito, cresce que o meu espírito, alguns dias antes, já começa a me preparar.
há uma vontade de começar a querer despedir das pessoas, a gente fica muito sensível, e aí começa a ver o trabalho espiritual para você fazer essa entrega depois para esse outro plano. E todas as psicografias que eu fiz na década de 90, as pessoas nas quais eu fiz a psicografia, elas, as mães e os pais relatam isso, dizendo que eles estavam carinhosos, que eles beijavam muito, abraçaram, falaram o quanto amavam as famílias, e já é uma forma praticamente de despedida. Por isso que eu falo, a gente tem que se despedir e dar o amor e passar o amor todo dia. Às vezes você está tão distante do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha. Todo dia a gente tem que dizer, eu te amo, eu gosto de você, eu quero te abraçar. A gente, cada dia, tem que fazer uma mini despedida. E assim você consegue sublevar essa questão espiritual. Agora, tudo isso também, quando você sofre um acidente e fica ileso, por exemplo, eu em 1989 eu sofri um acidente, eu ia dar aula de tarô à tarde, e eu fui visitar um ex-namorado meu. Eu tinha até jogado as cartas, uma amiga minha jogou umas cartas para mim, saiu tudo de bom, que ia dar certo, que eu poderia ir, e eu peguei meu carro, era 5:30 da manhã, peguei a estrada e fui dar um oi para ele, porque o astral estava muito bom para eu poder visitá-lo e tal, eu era muito jovem e fui. E eu capotei o carro na Anhanguera, eu tive perda total do carro e sobrevivi a um acidente terrível. Se minha irmã tivesse ido comigo, minha irmã é muito minha companheira, com certeza ela teria falecido, porque o carro achatou, eu fiquei com muitas manchas no corpo, né, porque o carro deu perda total, eu caí numa ribanceira, né, meu carro caiu, e quando eles subiram, o guincho subiu meu carro todo achatado, porque ele caiu num rio, tudo com aqueles matos dentro do carro, o vidro estourado, ele achatou. Tanto que eu levei para sair do carro, quase 3 horas eu não conseguia sair do carro. Depois foi um caminhoneiro que me deu carona e foi muito delicado. Aí nós fizemos o resgate e quando eu vi o meu carro subindo, na minha cabeça, ou pode ter sido a voz de um anjo, do meu anjo, ele falou, sua vida agora vai começar. E realmente, depois disso, eu passei a estudar mais sobre os anjos. Na mesma semana, eu havia começado a fazer um programa na TV, que era na TV Bandeirantes. Comecei a propagar a história, a ideia, o conhecimento sobre os anjos da guarda. Depois eu acabei fazendo mais programas, lancei os meus livros. E muitas pessoas que estão me ouvindo agora lembram disso quando você que deve ter comprado Anjos Cabalísticos, a Magia dos Anjos. Foi mais ou menos nessa época, eu tinha acabado de sofrer um acidente. E tudo fica muito confuso. Mas se eu sobrevivi, indica que não era o meu momento. E sempre quando acontece isso, os Deus e os anjos nos mostram mais uma chance para você desencadear e fazer o que é a sua verdadeira missão de vida. Então é assim, geralmente essa missão, ela desenvolve para a família, para o grupo, para uma comunidade ou para algo maior, na qual você pode atender aos apelos relacionados ao teu país, e, enfim, ou que você tem que fazer como tua missão, né? Mas é interessante, né? Você sobrevive, outras pessoas acabam desencarnando, ou como aconteceu comigo, eu sozinha, deu perda total do carro. Foi inacreditável, tanto que quando o rapaz foi resgatar o carro, ele falou, nossa, você não era para ter sobrevivido, o carro ficou achatado, né? E eu estou aqui fazendo o programa hoje, que também faz parte de mais uma missão sobre os anjos da guarda, né? Bonito isso, né? Na verdade, a morte, a forma como eu vou desencarnar, segundo o Espiritismo, eu já escolhi quando eu estava em espírito no outro plano. Eu não me lembro agora o nome do ator, me fugiu o nome dele, ele desencarnou no Rio, e eu fiz esse comentário desse texto, desse conhecimento espírita, dizendo que ele escolheu morrer naquela água, naquele rio, e todo mundo imagina, ninguém escolhe morrer afogado. Não estou dizendo que as pessoas escolhem morrer afogado ou acidentados de carro. Provavelmente no outro plano ele fez esse comentário. Ele deve ter feito, eu queria desencarnar próximo ao rio, ou próximo à minha cidade, ou à margem de alguma coisa muito bonita, ou vendo o sol, alguma coisa assim. É claro que ele lutou até o último minuto para sobreviver. É lógico, nós somos matéria, então nós vamos realmente lutar.
Mas cresce, então, dentro da doutrina espírita, que você até mesmo escolhe a forma como é que você vai desencarnar. Mas por que eu estou falando sobre isso, se é um tema que as pessoas, de repente, não gostam muito de tratar? Porque tanto a espiritualidade como o mundo do espírito, ele é tão lindo, ele é tão sublime, que nos prepara até mesmo para isso. E eu preciso até fazer uma correção, porque semana passada eu disse da morte de 4 pessoas que desencarnaram no centro espírita. Eu falei que foi no Rio de Janeiro, né? Na verdade, foi em Recife. E eu e toda a equipe aqui da Rádio Mundial, nós prestamos toda a nossa solidariedade para as pessoas que desencarnaram e, com certeza, aquelas 4 pessoas que desencarnaram no centro também escolheram desencarnar num lugar onde existe e existirá muita luz, né? Tá bom? O que mais que eu queria falar para vocês? Quando a gente fala sobre isso é um tema delicado, né? Mas vale a pena a gente falar para a gente tomar consciência também, né? E, deixa eu contar uma coisa interessante, porque vocês sabem que durante a semana eu faço astrologia, eu sou astróloga, né? Eu fiz um mapa de uma moça muito bacana. Ela, inclusive, de Franca, ela trabalha com coisas relacionadas aos sapatos. Ela proporciona que a pessoa adquira a composição para fazer o sapato, mais ou menos isso. Quando eu fui montar o mapa dela, até eu falei que eu ia comentar isso, como o mapa é uma coisa tão incrível para fazer, talvez ela estivesse pensando que ela ia trabalhar com sapatos, e eu pergunto no mapa para ela se ela tinha alguma ligação na área de direito, porque tinham saído 8 graus na área de direito. E ela falou: Mônica, eu fiz direito, né? Eu fiz direito, eu só não tenho a carteira da OAB, mas eu fiz o direito, e o meu plano, o meu sonho é prestar concurso público. E deram também 2 graus relacionados a descobrir e investigar. Então, o que ela queria ser? Ela queria ser delegada. Por isso que eu acho que o mapa que eu faço toda semana, eu estou fazendo isso, é uma ferramenta incrível para você conhecer. Tanto que nós terminamos o mapa, eu acho que em 20 minutos. Sabe quando você faz o mapa da pessoa, bate tudo que ela está querendo, a gente nem precisa continuar fazendo perguntas, e quando isso acontece, porque são 50 minutos de mapa. Quando isso acontece, eu guardo o tempo restante, depois ela me procura e usa esse tempo restante para a gente, enfim, continuar conversando. E eu acho, assim, incrível, além do estudo dos anjos, a astrologia, o tarô, é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento para vocês, já que vocês gostam tanto também dos temas espiritualistas, né? E para variar, espera um pouquinho, deixa eu antes dar um beijo aqui, ó. Quero mandar um beijo para Ana Paula Pereira, que é minha fisioterapeuta. Ela pega tanto no meu pé, gente, ela judia tanto de mim toda semana. Ana, você tá me ouvindo, né? Você sabe que eu te amo, gosto muito de você, mas você é muito brava comigo, viu? Um beijo, obrigada por você existir na minha vida. Um beijo, ela tá sempre ouvindo a gente aqui na rádio. Uma outra pessoa querida que me mandou e-mails com perguntas excelentes, que não vai dar tempo de fazer, mas eu vou trabalhar no tema que ele me pediu, o Fernando Júnior, o Luiz Paixão também está sempre mandando as perguntas para nós, e um beijo carinhoso para Elizabeth Denjúlio, que fez uma entrevista comigo agora, uma entrevista que vai para a Austrália, falando dos livros de história que eu escrevi, que além da espiritualidade é minha paixão também, que eu escrevi da Maria Quitéria, da Imperatriz Leopoldina, que, na verdade, essa novela das 6, ainda bem que é ficção, porque não tem nada a ver com a realidade, gente. E é uma pena que uma empresa tão importante como a Globo não usou a realidade ao invés da ficção para ensinar aos brasileiros um pouquinho de história do Brasil. É só um comentário meu, não assista a novela até porque eu estou trabalhando, mas eu só faço assim esse comentário, porque a história, a verdade é tão legal, ela tem um enredo tão legal, tão importante, tão grandioso, eu acho que não precisava ter ido para a ficção, mas é um comentário meu, assim, que eu fico assim como escritora, eu acho que pecou um pouquinho nisso. E vocês aí que são aficionados no Guerra dos Tronos, hoje está terminando, hoje está começando a última sessão, eu sou uma apaixonada, a última, não é? É sim, agora é o último, agora vai para a sequência final, é o 7º. Então, o Jean também assiste também, é o 7º, aí todo mundo ligado às 10 horas da noite. Quer dizer, quem assiste, né? Ou não, continue ligado na Rádio Mundial, deixa o Guerra dos Tronos para uma outra oportunidade, depois vocês assistem. Mas se você gosta, se você curte, estamos ligados. E é isso daí, gente. Um beijo grande para vocês. Deixa eu deixar meu telefone se dá tempo. Rapidinho, ó.
que o Jean já está me sinalizando, já estou atrasado. Ó, vou deixar meu telefone, 011-4708-1950. Você vai falar com a Márcia durante a semana. Essa semana minha agenda está lotada, mas tenta marcar o mapa depois, na outra semana, que está mais ou menos, essa semana não tenho mais nada mesmo. São 12 horas de trabalho, de segunda a sábado, fazendo os mapas, assim, super legal. Vale a pena você fazer o mapa comigo, você vai gostar bastante. Eu tenho certeza que você vai encontrar um bom caminho e ter boas respostas, tá bom? Beijo grande, bom episódio hoje do Games, então. Semana que vem eu tô de volta para mais um programa. Mônica Bonfilho, Namastê, gratidão. Até semana que vem. Tchau.